Quando nós falamos de Pentateuco, lembramos do número 5, né? Penta, lembra-se 5, e aí lembramos os 5 primeiros livros da Bíblia. Recordam quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí tem dentro desses textos aí, uma grande introdução à Bíblia, né? Uma grande abertura de todo o texto da Bíblia. Pentateuco também se chama lei, né? Lei ou Pentateuco. O nome Pentateuco do grego significa os 5 estojos. Lembra de um lugar que se guarda, né? Estojo, esses 5 lugares. É o que está escrito lá na introdução, na página 11, né? Página 11. Nos quais eram guardados os rolos de papiro ou de pergaminho contendo os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. À primeira vista, na primeira vista, parece apresentar a história da humanidade. Em seguida, de Israel, desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Ora, como muitos trechos falam das leis e costumes de Israel, codificados a partir de Moisés, o conjunto ganhou o nome de Torá, em hebraico, né? Torá, que significa propriamente ensinamento, instrução, mas que foi traduzido por nomos, lei, quando os judeus de Alexandria, por volta de 200 anos antes de Cristo, traduziram as escrituras para o grego. Surge primeiro como lei, como uma grande instrução para o povo hebreu, um povo que acreditava num Deus uno, num Deus que fez uma aliança com eles. O Pentateuco não é um código civil ou penal, nem uma cartilha de organização do povo, nem é um manual de história da humanidade de Israel, mas a introdução da vontade de Deus a respeito do povo que ele elegeu, firmando aliança com ele. É fruto da aliança. Os relatos históricos que molduram as partes legislativas têm por finalidade descrever os momentos mais marcantes da eleição de Israel, que foi preparada nos antepassados do povo, os patriarcas, a humanidade inteira, desde a criação do mundo. Essa história da salvação engloba diversos códigos e leis apresentados como progressivamente entregues por Deus ao povo mediante Moisés no Monte Sinai. E aí segue essa introdução falando de livro por livro, aí, de como que se dá, bem-vindos, bem-vindas, como que se dá cada um dos livros. Livro do Gênesis. Então, como nós falávamos outros dias, né, os textos eles não têm uma obrigatoriedade, textos bíblicos, uma obrigatoriedade de dar uma informação precisa, finalizada, mas leva a uma experiência com Deus, ou com essa ligação com Deus. Vejam só que, por exemplo, o livro do Gênesis, na página 13, o livro que abre a Bíblia foi dado já na versão grega, na antiga versão grega, a Septuaginta, né, a 70, é uma das traduções que tem o nome de Gênesis, que significa a origem do mundo e da humanidade. O livro é muito popular entre nós, o que talvez seja o maior obstáculo à sua compreensão. Está sendo lido como um livro de história e até de ciência natural. Na realidade, é muito mais que isso. A tradição judaica o chama pelas palavras iniciais Bereshit, princípio, né? No princípio, na origem. E ainda é chamado também o primeiro livro de Moisés. Nós sempre vamos ouvir aqui falando assim, primeiro livro de Moisés, segundo livro, terceiro, e eles, nas diversas épocas, também foram deduzindo como o primeiro livro de Moisés. Por encabeçar os 5 rolos atribuídos a Moisés, o Pentateuco, né, esses 5 rolos. Serve de introdução à história da humanidade, de Israel e do povo de Deus. O Criador do universo se dá a conhecer aos pais da fé, os patriarcas, faz com eles uma aliança, prometendo-lhes uma terra e numerosa descendência. Os outros livros de Moisés,
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, narram o cumprimento dessa promessa, por meio da libertação do Egito, com a outorga da lei e da aliança, na condução de Israel até a fronteira da terra prometida. Situação essa que corresponde àquela que o povo se encontra no momento da redação definitiva dos livros por volta do exílio babilônico, e a tarefa de reconstruir o povo de Deus na terra de Israel depois de 500 anos antes de Cristo. Isso, os textos a gente já, com certeza, leu outras vezes ou vai lendo, mas ao ler hoje, aqui com certeza, com as últimas conversas que nós tivemos, nós temos uma noção que esse texto aqui ele é bem literário, ele tem um formato que vai se traduzindo aqui, que vai colocando de um jeito que fique bom de ler, né? No primeiro dia, no segundo, no terceiro, como se alguém estivesse escrevendo uma poesia e viu que tudo era muito bom. Daí vem lá, terceiro dia, e Deus viu que era muito bom. Quarto dia, e fez-se até anoiteceu, amanheceu, e Deus viu que era muito bom. Então era um formato que se tinha de escrever, a gente falou na vez passada sobre os formatos de escritas, sobre como que foram sendo compostos os textos bíblicos. E aqui, essa primeira parte, dentro dos temas específicos, fala sobre a bondade da criação. Vai de Gênesis 1:1 até 2:4. Então, até o segundo capítulo vai falando da criação. É um verdadeiro hino de louvor à criação, e com Gênesis 2:4 até o 17, pode-se comparar o Salmo 8, que canta o carinho de Deus para com a criatura humana. Aí terminou, né, no 2 ali, assim foram concluídos o céu e a terra, narra até o sexto dia. No sétimo dia Deus concluiu toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia repousou e toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e santificou, pois nesse dia Deus repousou e toda a obra da criação. Agora, a partir do 4, aí, do 2, versículo 4, começa a falar do ser humano. Começa a falar e começa a agradecer e engrandecer a vida, né, de cada um e o carinho de Deus para com a criatura humana. Vejam lá, essa é a história da criação do céu e da terra. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto no campo sobre ele e sobre a terra. E ainda não tinha brotado vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra. E não havia ninguém para cultivar o solo. Mas brotava da terra uma fonte que lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou um ser vivente. E aqui começa a elogiar o ser humano e a tratar com carinho. Então todo o livro do Gênesis transpira o amor à criação, a promessa a Abraão sobre o céu de estrelas, as cenas idílicas em torno do casamento de Isaac, as andanças dos pastores pelos campos do Oriente, lição muito valiosa no tempo em que o ser humano destrói orgulhosamente a criação. O comentário que está no texto. E aí vem o segundo livro, né, que a gente diz também o livro de Moisés, o segundo livro. Vamos dar uma olhadinha antes de Êxodo, capítulo 1. É a continuação do Gênesis. E bebe nas mesmas fontes ou tradições. Aqui, quando a gente vai estudar a Bíblia com mais afinco, a gente vê algumas palavras chamadas assim, tradições. Por exemplo, aqui cita ali, né? A tradição javista, a tradição eloísta e a tradição sacerdotal. São diversas tradições que alimentam a escrita bíblica. Vejam só que a tradição javista chamavam Deus de Yahvé ou Javé. Tanto é que nós pegamos aí a Bíblia Jerusalém e muitas vezes quando a gente vai ler lá, fala de Yahvé. É a tradição javista, né, que alimenta um pouco mais essa fonte. A eloísta também a gente chama Deus de Elohim.
Deus é criador. E também a tradição sacerdotal. São tradições que eram fontes, que indicavam como que a gente lê ou como que se interpreta a realidade de cada tempo. Se a gente disser assim, o que me influencia hoje é a UOL, o que me influencia hoje são as notícias do Google, o que me influencia hoje são as notícias do Facebook, o que me influencia hoje são as fontes contidas lá no Twitter. Ou de repente algum diz assim, eu me inspiro no Jornal Nacional para contar a história. Eu vejo o jornal da TV Cultura para mim conseguir contar a história. Eu faço uma leitura de todos, né? E crio a minha própria história observando. E aqui o texto bíblico também segue algumas fontes. A tradição javista é como se fosse uma das fontes melhores que tem. A outra tradição, diversas fontes é que inspiram a escrever esses textos. Principalmente o Êxodo, né, que traz embasamento na tradição javista, eloísta e sacerdotal. Essas tradições dão pano para manga para a gente entender elas, né, com mais tempo. Se precisa estudar, a gente vai ir com mais afinco, né, mais a fundo em cada uma delas, para conseguir ter uma leitura bem plena da Bíblia. Então, num texto, num estudo apenas bíblico, a gente tem que analisar um pouquinho mais. Mas como a gente já vai ver alguns comentários sobre o Êxodo, vai ser mais leve, não vou aprofundar aqui hoje sobre esses temas. A redação final se deu depois do exílio, por volta de 450 a.C. Veja, o texto é bem antigo, né? De 450, então 2.467 anos atrás foi escrito esse texto aqui. 68 agora. Que é ali no livro do Êxodo, né? A introdução aí do livro. O nome tomado da tradição grega significa saída. Quando falamos Êxodo, lembramos? Saída. O livro narra a saída de Israel do Egito, da casa da escravidão, por volta de 1250 a.C. Vejam só quanto tempo depois é que foi escrito. Foi escrito 450 e narra de um bom tempo antes, de 1250. Aquilo que a gente falava antes na introdução à Bíblia, né, nas outras aulas, que ela primeiro foi contada, depois foi narrada, depois escrita e depois impressa, aqui, né, que a gente chegou até nós. Vejam quantos anos ficou sem escrever essa história lá do Gênesis, do Êxodo, e como que o povo foi narrar isso mais tarde. Em 1250 deve ter ocorrido os fatos, a libertação desse povo, e só mais tarde contado. É o terceiro livro, o Levítico. É o livro de Moisés, ou seja, do Pentateuco. Deve seu nome aos levitas, então os filhos de Levi, que dedicavam sua vida à organização do culto. A grande finalidade desse público era cuidar do culto. O Levítico é um manual do culto, constituindo a continuação direta do fim do livro anterior, do Êxodo, que terminava com a organização da tenda sagrada e do culto. As instruções para o culto são postas na boca de Moisés, mas a redação final do livro é bem mais recente, a saber, dos séculos V a.C. Esse é bem mais novo ainda. De repente, um pouquinho antes de Cristo é que você tem a redação do Levítico. Tanto é que nós vamos ver que Jesus morre na cruz, até é a Semana Santa aqui, porque Jesus, ele compreende a lei, mas ele quer dar pleno cumprimento a essa lei que o povo todo vivia. E era 5 anos antes de Cristo que foi composto essas diretrizes, essas leis aqui para orientar o culto, como que quem chega numa sinagoga, o que deve fazer, quem que pode presidir a sinagoga, quem que pode falar, quem que pode dizer. O texto do Levítico traz essas orientações. E foi logo, então a sequência vem depois que se organiza
as tendas lá no Êxodo. Tá? Se prepara a tenda para o culto, se prepara, né, um lugar para louvar a Deus. Quem que pode entrar na tenda? Daí agora começa a regularizar isso. O Levítico é o livro das leis e que determina algumas questões. Vamos ver o primeiro capítulo, hein? Ritual dos sacrifícios, vejam só, no primeiro capítulo. No segundo capítulo, oblações, estão acompanhando? Página 116, 117, agora, sacrifícios de comunhão, como que se faz isso, né? Se alguém quiser oferecer um sacrifício de comunhão, lá no capítulo 3, página 117. A vítima for se alguém quiser oferecer um sacrifício de comunhão, e a vítima for uma cabeça de gado bovino, seja macho ou fêmea, deverá oferecê-la ao Senhor sem defeito. Imporá a mão sobre a cabeça da vítima e a matará. E à entrada da tenda do encontro. Depois os sacerdotes aaronitas derramarão o sangue em torno do altar. Deste sacrifício de comunhão oferecerá como oferta queimada para o Senhor a gordura que envolve as vísceras e toda a gordura aderente aos 2 rins, com a gordura que os envolve na região lombar, e a camada gordurosa do fígado que deverá separar com os rins. E os aaronitas queimarão tudo isso no altar sobre o holocausto posto a lenha que está no fogo. É uma oferta queimada de suave odor para o Senhor. Então, nesse caso aqui, o Levítico vai dando leis para aquele povo de como que eles deveriam viver a religião e a busca de Deus. Depois, lá, capítulo 8, o ritual dos ministros, como que deveriam fazer, né, para consagrar, para ordenar, né? Hoje nós chamamos de ordenar os padres, ordenar diáconos. Eles tinham aqui como ordenar os sacerdotes. Fala lá sobre o capítulo 10, sobriedade e função dos sacerdotes. O Senhor falou a Araão: não beberás vinho ou bebida inebriante, nem tu, nem teus filhos, quando tiveres de entrar à tenda do encontro, para não morrerdes. É uma lei perpétua para vossos descendentes, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. O quarto livro, estavam virando mais umas páginas ali, página 148, é o livro dos Números. Durante a caminhada desse povo, durante o êxodo, a saída do Egito, eles iam falando de diversas coisas, iam contando: meu avô era fulano de tal, que era descendente de fulano de tal, que era descendente de tal pessoa, até chegar no Adão e na Eva. Porque eles eram da tribo tal, e essa tribo nasceu porque eles eram filhos de fulano de tal. Lembra, né, quando nós contamos essas histórias aí? De repente a gente vai se perdendo. Mas quem que era nosso tataravô? A gente não faz uma árvore genealógica, aí a gente não consegue ter. E aí eles vão contando, fazendo essa árvore genealógica e contando as famílias. Eles chamam de recenseamento. Eles fazem um levantamento, um primeiro levantamento lá no Êxodo, lembrando quem que era esse povo, quantos que estão juntos, quantos que foram morrendo no meio da caminhada, e depois fazem um novo recenseamento. Então o texto de Números aqui faz um relato desses 2 recenseamentos que existem aí durante a caminhada do povo de Israel. Esse texto aqui fala, se a gente começa a ver ali, por exemplo, o capítulo 2, ordem das tribos em viagem. O Senhor falou a Moisés e Araão: os israelitas acompanharão junto à sua bandeira, cada qual perto do estandarte de sua casa patriarcal, em círculo a certa distância da tenda do encontro. A leste, do lado do nascer do sol, estará acampado Judá, com sua bandeira e suas tropas. O chefe dos descendentes de Judá é Naasson, filho de Aminadab. Seu exército conta com 74
4.600 homens alistados. E aí vão dividindo, vão organizando. Do lado da tenda da celebração, do lado da igreja, fica essa tribo. Aí nós estamos usando, não sei se alguém chegou a fazer acampamento, no acampamento o pessoal está dividindo em tribos, né? Fazendo essa recordação do Antigo Testamento aí, e vai se numerando, vai se colocando os grupos dos povos. É o livro dos números, e vai dando esses recenseamentos, essas descendências, as gerações que se tem. Números também tem a bênção sacerdotal, está lá no capítulo 6. E o quinto livro do Pentateuco, que é o nosso tema de hoje, é o livro do Deuteronômio. O nome Deuteronômio provém da tradução grega da Bíblia, Septuaginta, né, daquela livro dos 70, que entendeu a expressão hebraica de Deuteronômio 17:18. Essa aqui que foi a interpretação para dar esse nome para esse livro, né? Capítulo 17, Deuteronômio, significa o segundo livro. Deutero, segundo, e nômio, livro. Então é o Deuteronômio. Diz lá o texto, né? Versículo 18. Ao tomar posse do trono do rei, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, que se acha em poder dos sacerdotes levíticos. É um segundo escrito, uma segunda cópia. Então, esse texto de Deuteronômio, ele é quase que uma repetição do Gênesis. Ele faz uma recordação do Gênesis, faz uma segunda cópia aí do Gênesis. E ele foi colocado aqui para dar esse fechamento da lei e os textos. Ele também fala da saída do povo lá do Egito. Segue ali, né? Como se fosse uma segunda lei, Deuteronômios. Mas esse mal entendido não estava desprovido de verdade, pois o livro relata de fato a segunda promulgação da lei nas planícies de Moabe. Deuteronômio repete, assim, em parte, materiais narrativos e, sobretudo, legislativos encontrados também nos outros livros do Pentateuco. Mas Deuteronômio se distingue dos outros livros por alimentar-se de outras fontes, não das fontes javistas, eloístas e sacerdotal. Então ele, em vez de assistir a Rede Globo, pegar no site da UOL, ele andou assistindo a TV Humaitá e pegou também as informações aí da TV Câmara e teve outras informações, leu a Rede Sul de Notícias e ele fez algumas outras interpretações para narrar a ação de Deus no meio do povo. Então é como se fosse um outro Gênesis. É uma narrativa de como que surge também a humanidade. E utiliza-se também das partes dos outros livros, aí, dos números, da Levíticos, né, as leis, para descrever. A parte mais antiga, o núcleo legislativo, Deuteronômio 12 até 26, são os capítulos, né, chamado o Deuteronômio primitivo, parece corresponder ao livro da lei, que por volta de 620 a.C. provocou a reforma religiosa de Josias, está lá em 2 Reis. Essa tradição legal contém traços que apontam para Israel inteiro. Depois da queda do Reino do Norte, em 722, as tradições da aliança cultivadas nos santuários do Norte foram parcialmente conservadas no Sul. A reforma religiosa de Osias, porém, lhes acrescentou a centralização do culto no Santuário Único de Jerusalém. A moldura narrativo-discursiva, de 1 a 11 e 27 a 34, é dada posterior. É obra própria a redação deuteronomista no século VI a.C. Depois do exílio, no V a.C., o livro foi acrescentado a Gênesis, Êxodo, Levítico e Números para constituir a lei Torá Pentateuco. O que é do Deuteronômio? O texto base mesmo, que é o texto primitivo, está entre o capítulo 12 e o 26. Os outros foram acrescentados mais próximos do ano 5º.
As influências do capítulo 12 até no 26 são influências aí principalmente do reinado de Josias. Então, se a gente pega lá no livro de Reis, vai ver que quando reinava Josias, o texto se parece muito com o texto de Deuteronômio, nesses capítulos de 12 a 26. Já a primeira parte e a última parte são de um outro autor, que de repente interpretou, montou algumas coisas, pegou algo da criação, da junção dessa caminhada do povo, das descendências, colocou o tempo de Josias e a interpretação de como que Deus agia no meio do seu povo e junta no final. E aí eles colocam, próximo do ano 5º antes de Cristo, essa junção. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e acoplam Deuteronômio e formam a lei. Então aqui que está a lei que organiza o seu povo. Esse é, por cima, algo sobre o Pentateuco. Nós levamos anos e anos lendo sobre o Pentateuco. Não é fácil por causa das tradições, por causa de tantas situações que tem ao redor dele. Hoje, para nós termos uma condição de perceber o Pentateuco, nós vamos, que é a base do Pentateuco, aí onde se discrimina as leis, onde se percebe o povo caminhando, é o Êxodo. Nós vamos estudar o Êxodo a partir de agora. Na introdução, Egito e Canaã, na época do Êxodo. Até trouxe os mapas aqui, para a gente dar uma olhada, como que esse povo, onde que eles estavam situados. Vejam só, aqui está um mapa um pouco mais num zoom, né? A gente consegue ver Mar Mediterrâneo. Sempre a nossa procura dos povos antigos era por água. Então sempre quem ia morar, morava perto da água, né? Morava perto do rio, sempre estava mais perto. Então esse povo vivia mais perto do Mediterrâneo, perto da água. Então Canaã, que é aqui, né? E Egito. Então essa região que é esse povo que nós temos. Aqui está um pouquinho menor, né? Canaã está aqui, ó. Aquele mapa que está maior, ele está colocado aqui. Aqui está escrito Mar Morto. O Mar Morto aqui onde que está. Só para ver mais no zoom ali, né? Como que está. O Egito, aqui. E esse povo que nós estamos falando, eles vão lá perto do outro rio, lá do Golfo Pérsico. E só a passagem. Aqui eles passam pelo Mar Vermelho. Lembra, né? A passagem bíblica? Pé enxuto, passam o Mar Vermelho. Passam aqui perto do Mar Morto, porque eles queriam passar perto da água. Aqui passam por todo o deserto sírio, até chegar no Golfo Pérsico, a Terra Prometida. Que é a caminhada que fazem todo esse povo. E tinha outros impérios, né? Mas tinha o Hitita, Mitanni, vários, a Síria e a Mesopotâmia, a Arábia aqui, né? O deserto arábico. E esse povo estava aqui no Egito, que é o povo que nós vamos falar dele, que eles saem dessa região e vão até a Terra Prometida. O livro do Êxodo supõe um mínimo de informações sobre o Império Egípcio durante o século VIII a.C., melhor, 13 a.C. Nesse tempo dominam os faraós do Novo Império, 1610 a 1085 a.C. Trata-se de um período de grandes conquistas que chegaram até o rio Eufrates, sendo que Canaã, Palestina, ficou sob o controle do Egito por mais de 4 séculos, entre 1304 e 1184 a.C. Reina a 19ª dinastia de faraós, entre os quais temos Sete I, Ramsés II e Meneptah. Estamos assim no período onde se situa o fundo histórico das narrativas que encontramos no livro do Êxodo. Então, mais ou menos esse período aí, 1304, 1184, é a 19ª dinastia dos faraós,
que acontece esse período narrado no livro do Êxodo, tributário. É a forma de se manter, e aí que, a princípio, ele não era escravagista, não era um trabalho escravo, se necessitava dessa mão de obra, mas isso se tornou uma lei. E essa lei, olha, vão precisar todo dia da tua mão de obra, e começou a dar muita desigualdade. A pessoa que tinha, ia prestar serviço para o Estado, não sobrava tempo para ele produzir o feijão com arroz dele. De repente, a hora de pagar o que ele tinha que pagar para o Estado, ele não tinha para pagar. E isso começou a gerar revoltas, começou a gerar dificuldade. É mais ou menos igual alguém que não tem para pagar energia elétrica hoje. Daí passa 3 meses, corta a energia elétrica, a pessoa vai ficando mais empobrecida, né? Daí já não funciona a geladeira, já não funciona uma coisa ou outra, não pode passar bem a roupa. Daí, já gerando isso, tem que vender a casa, já vai para a rua, e depois da rua ele não consegue mais se levantar. Vai criando a miséria, a dificuldade. E isso foi acontecendo no sistema do faraó, e principalmente no Egito, com esse povo que estava no Egito, que nós vemos narrado no Êxodo. Vejam só, né? Parece que acontece muito hoje, né? Aquele que nega o tributo, aqueles que se afastam, né, de pagar qualquer tributo, eles vão prejudicando alguma ordem econômica. E isso acontecia lá com os camponeses. Os camponeses, eles eram muito fortes, porque a situação da época era o produto que se tinha para comercializar ou para subsistência, é que dava força para a política. Então, se tem trigo, vai ter pão, vai ter o que comer. Hoje, né, se tem trigo, a gente faz tantas outras coisas, mas naquela época era mais reduzida, né? Até a quantidade de comida, o que se comia. Os animais, né, eram muito importantes, né? A carne fraca, outras carnes aí, eles tinham tantas possibilidades de... Então, os camponeses é que dominavam a parte de produção, mas quanto mais eles se afastavam da situação do Estado, iam para as regiões mais longínquas, o Estado não tinha como dominar eles, não tinha como alcançar eles. Então isso prejudicava um pouco o Estado, mas ao mesmo tempo esse povo se sentia mais livre, embora sempre com aquele medo, né, que se tinha diante dessa situação. Para manter os camponeses, a cidade procurava compensar os tributos com tropas de proteção contra invasores, ou se unia em aliança com outra cidade para manter o controle de um território mais extenso. Por outro lado, a exploração da cidade favorecia a diminuição da tensão entre os pastores e agricultores, levando-os a lutar contra o inimigo comum. Então, aquela questão de dominação de impérios, essas situações, é o que deixava os camponeses com mais medo, que de repente eles perdiam a segurança, ficavam muito inseguros, produzindo longe da cidade. E aí o governo dava uma liberada na questão de tributos e oferecia segurança para que tivesse, quando precisasse guerrear, também os camponeses guerreassem juntos. Entre os cananeus, o Deus Supremo era El, divindade que não exercia nenhuma ação direta sobre o mundo. Esse El, né? O El, que era o Deus, né? As divindades ativas eram Baal, masculino, e Anat, feminina, ligadas ao culto da fertilidade da terra. Sua ação mística era representada cultualmente com o rito da prostituição sagrada. Embora fosse divindade predominantemente agrícola, Baal era também protetor da cidade, e aí ficava o seu templo. Essa ambiguidade criava o seguinte panorama religioso. Obedecer a Baal significava não só realizar os rituais previstos no culto da fertilidade, mas também ser fiel à cidade, da qual ele era protetor. Assim, para que o ciclo da natureza se realizasse favoravelmente, era necessário sustentar a cidade onde morava o rei, que por sua vez era o guardião do santuário.
também era o rei quem presidia ao ritual da primavera, responsável pela ressurreição da natureza após o inverno. Isso lhe assegurava o direito ao produto do campo. Veja só a mistura entre religião, poder e fé. Então eles sabiam que essa fé é que fazia acontecer algumas situações, principalmente no Egito, para que o rio Nilo subisse, transbordasse e pudessem cultivar ao redor do rio, era necessário fazer todo esse culto. Mas o povo hebreu, eles acreditavam no Deus que era El, a divindade que não tinha um poder sobre a natureza explícita, como o Baal, que fazia chover, que fazia inundar a terra. Isso gerava um conflito até de fé e de convicções. Isso vai minando muitas situações até chegar no Êxodo. Nós chegamos às migrações dentro do Império. Então várias situações aconteciam, no Egito muitas forças, até chegar à história de José, que é o que que o senhor tinha perguntado aqui, né? Então dentro da migração é que acontece essa história do José. Vários fenômenos deram origem a correntes migratórias que se dirigiam para o Egito. Em primeiro lugar, as grandes secas ou perdas de plantações devidas a fenômenos naturais ou ataques de nômades que se apossavam do produto do campo. Além disso, boa parte dos cereais era carreada para o Egito como pagamento de tributo, onde era estocado e muitas vezes servia para atender a população em situações críticas. Em meio à necessidade de muitos grupos de camponeses e pastores tinham que se locomover para buscar a própria sobrevivência. O Egito, graças à fertilidade nas margens do Nilo, era o principal alvo das migrações. Para aí dirigiam-se os camponeses em busca de terra fértil e pastores à cata de pastagens. Havia ainda os mercenários que se alistavam para campanhas militares do faraó, ou se arrolavam nas grandes construções por ele promovidas. Muitos desses imigrantes encontravam uma situação melhor e acabavam se instalando no país. O que o livro do Êxodo chama de Hebreus são essas levas de imigrantes que se estabelecem principalmente na terra de Gessém, no leste do delta do Nilo. A história de José, no Gênesis 37 e 50, é boa ilustração desse fenômeno migratório. Pensemos que eles estavam aqui em Canaã e a dificuldade da produção era enorme. Então, já uma região de seca, uma região de deserto, se produzia bem menos do que pertinho do rio Nilo. O rio Nilo dava as enchentes e tinha muito mais situação de produção. Então, o povo descia sempre de Canaã para o Nilo, para o Egito, porque aqui eles encontravam alimento. A grande situação que tira o povo do sério é fome. Então a fome ela leva a pessoa a procurar alguma coisa diferenciada. Tanto é que uma pessoa desempregada ela corre atrás de um lugar que tenha sustento. Então a forma que tinha de sustentar era chegar aqui, Gessém, que eu falava antes, nas montanhas, nas regiões, e ficavam sempre ao redor do Nilo. Essa região, essa questão do mapa aqui nos ajuda muito para compreender o que acontecia. Então, a saída de algumas regiões, as migrações, aconteciam principalmente para acontecer em algumas situações diferenciadas. A busca de alimento, que é a história de José. José tinha ido preso, né, com aquela situação da briga com os irmãos, porque os irmãos achavam ele o coitadinho do pai, né, aquele que era mais cuidado, né, pelo pai. E de repente ele vai para o Egito, prisioneiro, mas com toda a situação dele de poder desvendar alguns mistérios e falar algo diferenciado, e acreditavam que ele era um vidente, né? Então começaram a dar mais voz para ele. E ele começa
a ultrapassar os limites de apenas ser um vidente. Ele começa agora a traduzir algumas situações. Vamos lá, daí vem alguns capítulos bem importantes aqui, vou só mostrar aí inicialmente, depois a gente vai lendo alguns deles. O primeiro aqui, sem liberdade não há povo. É um título interessante, né? Sem liberdade não há povo. Quanto mais oprimido, mais se distancia. A gente vê muito pela igreja, né? Muitas vezes a pessoa que se distancia da igreja fica muito isolada. Ou se distancia da sociedade, diz assim, olha, eu não me ligo com mais nada. Nem com uma associação de moradores, nem com política. A pessoa vai ficando isoladíssima, né? Vai perdendo. Daí tem lá nesse capítulo ainda, raízes da opressão. Onde que começa a opressão? Quais são as raízes, as dificuldades para acontecer isso? A escalada da opressão. O que leva a essa opressão? Conformismo do oprimido. A pessoa diz, mas eu já passei fome, agora não tenho mais condições de sair dessa miséria. Daí a pessoa vai se conformando, né? Eu tenho dor no joelho, mas vai doer o resto da vida, deixa que doa. Daí o médico diz, não, um pouquinho de dor tem que ter mesmo. E daí a pessoa vai se conformando, não, essa dorzinha vai me acompanhar mesmo, vai ser assim mesmo. O conformismo, né, com a opressão. E daí o oprimido versus o opressor. O que acontece? Aí tem algumas perguntas. Eu vou pedir que vocês vão lendo, vão interagindo no dia a dia aí de vocês, se puderem. Por isso a ideia de passar para vocês o livreto aí. Nós não temos muito tempo para falar de Êxodo, de outras coisas, do Gênesis, mas aqui com as perguntas dá para a gente de repente ler melhor o texto, né? Todos são de fato iguais, por quê? É a pergunta que tem ali. Falando entre egípcios, hebreus, outros povos, são iguais? O que diferencia? Então a religião, a forma de crer. Quem crê num Deus uno, num Deus criador, ele tem a diferença de quem crê num Deus Baal, que é o Deus que traz a produção, que é um protetor de algum, ou da deusa feminina, ou do Deus do vinho, ou do Deus do bezerro de ouro. Então quem acredita, no que acredita, qual que é a diferença da crença? Então para isso, não basta dizer que uma coisa é boa, é preciso ver quem é boa. Tem algumas situações aqui, lendo o texto a gente consegue ver isso. Porque o povo oprimido é ameaça latente e constante para o opressor. Por que o oprimido ele também gera um problema? Porque de tanta opressão a pessoa se revolta. Então tem a revolta, é um fator do oprimido. Então todo mundo que é oprimido sai para a rua, vai ferver o suco, né? Por que dizer que é importante ter poucos filhos? Ali no texto ali vai ter algumas situações assim. Porque o povo é forçado a se conformar com a opressão ou aderir ao opressor. Quais os sinais de que o oprimido começa a tomar consciência? Quais são os sinais que hoje mostram que o povo está reagindo à opressão? São perguntas assim que o autor vai deixando para ter algumas situações. Aí Deus toma partido, ao 3º capítulo, quem é esse Deus? No 4º capítulo, a libertação para formar uma nova sociedade, confronto com o opressor. No 6º, memorial da libertação, caminho para a liberdade, o 7º. No 8º, as bases de uma nova sociedade, tudo olhando para o Êxodo. E de repente também se liga com as nossas situações. Importantíssimo, né? O Êxodo dá uma base para nós vermos também como sair das opressões, como nos libertar, como articular um povo, como sair. Eu sempre gosto de recordar, principalmente agora nessa Semana Santa, que a gente lê a primeira leitura no Sábado Santo sobre o Êxodo, é a saída do povo, né? O que eles prepararam, como que eles marcaram, como que
que foi essa saída, como que passaram a pé enxuto o Mar Vermelho. E a grande situação que está ao redor disso é que eles pediam para o faraó, se a gente vai lendo o texto bíblico, eles pediam para o faraó, nós queremos um dia de descanso. O faraó nunca liberava eles para descansar. E eles insistiam, nós queremos um dia para louvar o nosso Deus. E daí muitos dos salmos dizem assim, não podemos cantar os cantares do Senhor, nós não podemos louvar a Deus, né? Alguns dos salmos cantam essa tristeza do povo oprimido. E a saída deles também é motivada dessa libertação para que pudessem ter um dia de descanso. O faraó, sabendo que um dia de descanso daria para eles a possibilidade de pensar, não dava. Hoje nós estamos, né, numa ameaça aí de gente trabalhar as 24 horas de domingo a domingo, ou de segunda a segunda. E de repente, assim, quem está muito na labuta, quem está muito no corre-corre, não para pensar. Você pode perceber isso, né? Quem está o tempo todo. Foi o que o padre te disse lá, né? Que era importante parar. Não só por respeito ao dia que vai vir o Senhor, mas justamente porque quem tem a mente desocupada, ele começa a imaginar muitas coisas. Tanto é que quando a gente vai numa celebração, numa reza aí nos domingos, eu percebo assim, até o pessoal se concentrar na celebração, às vezes já está lá na homilia. Você percebe assim nitidamente que, de repente, se percebe assim a insegurança do povo, né? No sentar no banco, no levantar-se, com o tempo a gente vai percebendo as ações da comunidade, e não é fácil você conseguir que o povo se concentre naquilo que você está. Porque o ritmo de todo mundo hoje está um ritmo muito corrido. Tanto é que vocês, ao sentarem aqui, até entrar no ritmo da aula, né, levar um tempinho assim para você se concentrar, para terminar a corrida que teve, ali a rua que você atravessou hoje, agora, pertinho até aqui na sala, para sentar. E depois de um período que a gente começa a imaginar, começa a interagir, né? Você vê que nunca a gente começa com perguntas aqui. E sempre o escravo, a primeira parte do escravo não é só o serviço braçal. E não era a situação do escravo do Egito. O escravo do Egito era aquele escravo que tinha pressão. Você tem uma pressão de produzir para que consiga sustentar o Estado. Se você não produzir isso, você trabalha um pouquinho mais, construindo as obras. E isso é tributo. E daí, depois que o tributo vai batendo em cima, você vai trabalhando mais, vai ficando mais escravo ainda. É quase o que acontece hoje, né? Você não consegue pagar a conta ali, você vai trabalhar um pouquinho mais no mês que vem, para tentar dar um pouco mais de recurso, para pagar os impostos que tem, para sair do vermelho, para não ficar ciprocado. E isso gera uma dependência, né? Nós somos dependentes a produzir mais. Quando a gente ganhava pouquinho, a gente conseguia sobreviver com pouco. Hoje, se aumentou o teu salário, você não consegue mais sobreviver com aquele salário pequeno. E isso aconteceu lá, e o povo começou, oprimido, a achar um jeito de se libertar. Eu digo que muita coisa acontece conosco hoje, disso aqui, quando a gente está oprimido, né? Quando está com situações que precisam de revoltas. E acontece revoltas inúmeras vezes, né? De tantas formas, mas a forma mais correta foi o formato do povo. Ele migrou. Ele saiu da escravidão, ele se libertou daquilo que escravizava e encontrou uma nova forma de lutar. Mesmo que essa outra forma de lutar não fosse a melhor possível. A mais tranquila, né? Mas pelo mínimo saiu da escravidão. Aí essa saída da escravidão, que é o êxodo, ela dá bastante dificuldades. O povo que sai do Egito, quando eles começam a sentir fome, quando eles sentem a miséria de não ter mais a segurança que o escravo tinha, eles começam a reclamar, olha, lá no Egito nós trabalhávamos bastante, nós éramos escravos, mas tinha cebola, tinha carne, aqui no deserto a gente vai morrer de fome, de sede. Moisés, você trouxe nós para cá e vamos morrer tudo de sede, de fome.
Daí que Moisés bate na pedra, e da pedra sai água. Como a gente viu ali, o texto foi escrito lá mais para frente, né? Esse sair água da pedra, vocês já viram sair água da pedra? O que sai da pedra? Né? Ela é rígida, né? Não tem, e aí vem uma questão de linguagem, né? Essa linguagem sair da pedra, a água. O que significa? O que traz? Então tem um ditado, né? Uma pedra de tanto bate até que fura. Então a dureza do pensamento e do sentimento daqueles que estão a caminho, ela pode ser quebrada. É o texto que está ali no Êxodo, né? A dureza de tudo isso pode ser quebrada pela firmeza da esperança. Então, o sinal de bater na pedra e tirar água é a esperança de que há libertação. Muito maior do que a esperança de ficar sempre oprimido. A perspectiva da opressão, ela se liberta com a esperança. Por isso sempre é o trabalho nosso de trabalhar com a esperança do povo. Nunca com desânimo, né? Olha, você não vai dar certo, você vai errado. Dá mesmo. E de repente a gente trabalha com a esperança. Olha, se você apostar, vai conseguir. Até mesmo hoje, quem é campeão nisso são as igrejas neopentecostais, né? Diz assim, olha, você vai conseguir, você tem possibilidade, você sai desse rumo, você vai dar passos. E de fato, a pessoa que tenha a esperança, ela dá certo. No entanto, do povo antigo, essa esperança era comunitária. Eles sabiam que juntos daria certo. Tanto é que hoje, se a gente aposta só numa pessoa, ela dá certo. Mas daqui a pouco ela pode dar errado. Mas quando se aposta comunitariamente, se aposta em conjunto, todos crescem na esperança e se libertam. É a perspectiva nossa, né, de estudarmos juntos, de sentarmos juntos e chegarmos lá ao final dessa escola de fé e política. Para dizer assim, na miséria, Deus providencia. Na dificuldade, até do céu tem possibilidade. Onde já não tem mais esperança, Deus providencia. É a forma de dizer, literariamente, que Deus agiu. Não que eles estavam caminhando lá, escureceu a noite, fome, né? Ô Moisés, dá um jeito aí. Moisés subiu na montanha lá. Olha Deus, manda aí um pãozinho para nós. Até começou a chover pão. Então foi uma forma literária de dizer, olha, o clamor, o ligar-se a Deus, nos dá a possibilidade de ter o nosso sustento. Mas a grande intenção da Bíblia é contar que Deus agiu. Gente, boa noite. Tomara que tenha bastante dúvida para a gente ir discutindo e levando aí para que as situações sejam sempre melhores para a nossa cabeça, né?